E aí pessoal, tudo bem? Sou o Lucas aqui da Faculdade V2 e hoje eu vim falar com vocês sobre Golang. Mais uma vez, eu tenho um vídeo já falando sobre Golang aqui no canal da Faculdade V2, se você quiser assistir aí, beleza? Então assim, você muito provavelmente conhece o Google, né? O Google aí que a gente está acostumado em buscar coisas no Google, tem o Gmail, tem o Google Drive, tem dezenas de ferramentas aí do Google, muita coisa mesmo no nosso dia a dia a gente utiliza o Google. E, como eu disse no vídeo anterior, você deveria saber que o Google ele tem uma linguagem de programação própria, que é o Golang, beleza? E essa linguagem ela foi desenvolvida de acordo com uma necessidade que eles tinham lá dentro do Google. Tá, então ela é uma linguagem voltada para alta performance. Né? Eles tinham um probleminha assim de demora para gerar um arquivo executável para eles fazerem as coisas lá de dentro do Google. Tá? Então os caras criaram uma linguagem, é o Golang. Tá? Então assim, hoje em dia já tem aí Netflix, tem Mercado Livre, tem iFood, várias empresas, o próprio Docker, o Docker ele é todo escrito em Golang. Então várias empresas utilizam o Go em grande parte das suas aplicações ou em partes das aplicações, tá certo? E hoje eu vou fazer junto com você um pequeno programinha utilizando o Go, que é a linguagem do Google, aqui, tá certo? De forma bem fácil, bem tranquila. Eu vou ensinar você a preparar um ambiente de desenvolvimento, criar ali o seu workspace, né? Vou ensinar você também a instalar lá o Visual Studio, caso você ainda não tenha instalado, tá? Mas o mais importante é o contato que você vai ter aqui, o primeiro contato com a linguagem Go, beleza? O Golang, a linguagem do Google, tá certo? Então é isso aí, vamos pro código. Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar com a linguagem Go, precisamos fazer o download dela, isso mesmo. Então, para isso, você vai entrar nesse site aqui, ó, golang.org, tá bom? golang.org. E é o seguinte, você vai clicar para fazer o download, tá? A instalação é extremamente simples. Você vai clicar aqui, tá? No caso, ele já vai abrir uma outra página e vai reconhecer o teu sistema aqui. Você vai, no caso, escolher qual que é o teu sistema, tá certo? Então, você segue aqui o passo a passo para a instalação aqui do Golang, legal? Então, você tem aqui para Windows, tem para Mac, tem para Linux e outras opções aí, caso não se adeque a nenhuma delas, legal? Então, no caso aqui, ó, eu tenho Windows, certo? Se você tiver Mac, se você tiver Linux. A maioria, eu acredito que seja Windows, né? Então, você vai clicar aqui nesse link que ele vai gerar, perfeito? Com isso, a instalação já vai começar aqui. Na minha máquina, eu já tenho instalado, tá? Mas é um passo a passo bem simples, tá? É bem tranquilo. Depois eu cancelo aqui, mas é apenas um next, 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 perfeito? Porém, bem simples. Na minha máquina já está instalado, tá certo? Então eu vou aqui, eu vou cancelar aqui a instalação, porque eu já tenho na minha máquina, mas é uma instalação bastante simples. Depois que instalou, você vai abrir o terminal aí do seu Windows ou do seu Mac, e você vem aqui, ó, Go Version. E beleza, tá? Você vai ter uma resposta parecida com essa aqui, tá bom? Se apareceu essa resposta, perfeito. Agora você já tem o Go instalado, você já consegue trabalhar com o Go aí na sua máquina. Beleza, Lucas. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, vamos lá. Eu vou fechar aqui, aqui eu tenho um pequeno materialzinho que eu preparei, tá? Para esse vídeo. Então, isso aqui a gente já fez. A gente já fez o download, tá certo? Verificou a versão e teve uma resposta parecida com essa. Agora vem uma questão de boa prática, tá? Que a gente vai ter que fazer aqui. É o seguinte. Lá no seu explorador de arquivos, você tem que ir até esse endereço aqui, ó, users, entra lá no seu usuário, tá? E lá dentro do seu usuário, você cria uma pasta chamada Go, tá? Você pode fazer esse procedimento através do terminal. Então você abre o terminal, tá? No meu caso, ela já está no usuário, olha só. É users e o usuário que eu tenho aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer este comando aqui, ó, mkdir go. Mkdir aqui, ó, make directory. Ele vai criar uma pasta chamada Go, tá bom? É uma boa prática deixar esta pastinha Go diretamente lá no seu usuário, tá bom? Então faça isso. É um comando simples aqui, é mkdir go, tá? Eu não vou criar porque eu já tenho lá uma pasta, daqui a pouco eu abro para vocês, beleza? Depois que você criou essa pastinha,
tá? No meu caso já está criado. Depois que você criou isso aqui, você vai entrar na pasta. Como que você entra na pasta? Com o CD, que é o Change Directory, ou seja, mudar de diretório, tá bom? Então vou fazer isso aqui, ó. Como já está criada, né? Eu vou fazer aqui, ó, CD Go. Legal? Entrei na pasta, ela já estava criada. Se não tivesse no seu caso aí, é só criar antes, beleza? Então CD Go, entrei na pastinha Go. Perfeito. E agora, Lucas, o que eu faço? Agora é o seguinte, nós vamos criar 3 pastas. Uma pasta chamada pkg, uma pasta chamada source e uma pasta chamada bin. As 3 eu vou criar dentro aqui da pasta Go, tá bom? Não tem segredo para criar uma pasta aqui. Estando aqui dentro, né, do Go, você vai lá primeiro mkdir pkg, depois mkdir source e depois mkdir bin. Mas todas essas 3 pastas dentro dessa pasta Go. Para que serve essa pasta pkg? Essa pasta ela contém os pacotes do Go, tá bom? Que você vai usar, que você vai importar lá dentro do seu script em Go. O pacote source é lá dentro que nós vamos criar os programinhas em si. É lá dentro que vamos criar lá o nosso primeiro programa em Go, tá? E todos os outros que a gente quiser criar. Beleza? E depois tem uma pastinha chamada bin, que é onde contém os binários, né? O nosso programa compilado, tá bom? Para poder ser executado. Legal? Depois que você criou essas 3 pastas, você pode dar esse comando aqui, que é o tree, ponto, né, que é árvore, e você vai ter toda, assim, essa estrutura de pastas que você tem dentro da pasta Go. Tá? Se eu fizer isso na minha, olha só, vai ter um monte de coisa, provavelmente, porque eu já fiz muitas coisas lá dentro, então ele vai ter uma árvore enorme aqui de pastas, tá certo? Eu vou até cancelar, tá bom? Mas no caso de vocês que não tinham o Go instalado antes, é para ter uma estrutura bem parecida com essa, tá? Na verdade, exatamente como essa. 3 pastinhas, uma ao lado da outra, uma em cima da outra. Beleza, perfeito. Então, por enquanto, deixa aí pronto, tá? O seu workspace, legal? E o que que a gente pode usar? O que que a gente vai usar? O que que eu recomendo vocês usarem para escrever códigos, né? É o Visual Studio Code, tá bom? Você entra lá no site do Visual Studio Code, que é esse aqui, ó, tá? É o code.visualstudio.com. Não tem segredo. Aqui você vai pegar e fazer o download, tá? Na sua máquina aí, tem para Windows, para Mac, para Linux, tá bom? Sem problema nenhum. Você faz um download, é uma instalação bem simples. E é o seguinte, eu recomendo que você deixe essas opções marcadas, tá bom? Deixe essas opções marcadas, vocês já vão ver o porquê. Então, instala o VS Code, deixa essas opções aqui marcadas. Se você quiser, cria um atalho na área de trabalho, mas não tem problema criar ou não. O importante é deixar isso aqui selecionado. Beleza? Aí é uma questão de próximo, finish aí. Beleza? Agora é o seguinte. Lá naquela pasta Go que criamos aqui nesse passo anterior, é o seguinte, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, Go, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na pasta source. Então, beleza, vamos lá, ó. CD source. Legal? Legal. E agora? Agora a gente vai criar uma pasta, tá? Para o nosso projeto de hoje, tá? Você pode criar outras pastas dentro dessa pasta source, tá? Futuramente, quando você continuar estudando o Go, se você quiser. Tá, mas é interessante agora prestar atenção aqui, ó. Dentro da pasta source, vamos criar uma pasta para hoje, tá? No caso, eu tinha colocado aqui hello, né, no material, porque é uma ideia assim, hello world, né? É parecido com o que a gente vai fazer, tá? Você pode criar uma pasta com qualquer nome. Então eu vou fazer o seguinte, ó, mkdir vídeo faculdade e V2 Golang, tá? E agora eu vou entrar aqui nesta pasta. Eu já tenho outras pastas lá, por isso que apareceram outras, mas eu vou entrar aqui nesta que eu criei agora, que é Vídeo Faculdade V2 Golang. Legal, né? E agora, o que que eu vou fazer? Agora que vem, né? Do porquê que eu quis deixar isso aqui marcado? Porque isso aqui habilita a opção code ponto. O que que é isso aqui, ó? Dentro da pasta, se eu fizer code ponto, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir o VS Code naquela pasta, tá? Então facilita aí pra gente. Porém, se você não quiser, né, se você quiser abrir do jeito convencional, você pode fazer o seguinte, deixa eu tirar o zoom aqui, você faz o seguinte, você vem aqui, ó, File, Open Folder, e aí você busca lá, tá, no caso, essa pasta aqui que eu criei, você busca a sua pasta e abre, e vai dar na mesma, tá, eu prefiro abrir pelo terminal lá do Windows, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui, só para
ficar mais claro, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, essa pasta que eu criei, né? Eu tenho essa pastinha aí, ó, vídeo faculdade V2 Golang. Dentro desta pasta, eu vou criar um arquivo aqui, ó, new file, beleza? Esse arquivo, eu vou colocar o nome dele de main, de principal, tá? Ponto, o quê? Go. Porque nós estamos trabalhando com a linguagem Go, tá? Então até o ícone ali, ó, ficou, né? O íconezinho da linguagem Go. E você vê que ele já aponta um erro, né? Calma lá, vamos entender isso aqui. O que a gente precisa entender? O Go, ele é bem esperto, então ele entende quando a gente está fazendo uma coisa meio errada, né? Beleza, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho, no caso, aqui eu fiz uma explicação de como abrir a pasta por dentro do VS Code, e aqui eu tenho um passo a passo para a instalação do Linux. Lá dentro da documentação do Go, tem um passo a passo para o Linux, tá? Se você tem Linux e quiser pausar o vídeo para acompanhar esse passo a passo, fica tranquilo, pode pausar o vídeo e fazer esse passo a passo, porém eu recomendo que você entre lá na documentação do Go, tá? E siga o passo a passo aqui, vem aqui no Linux e faz o passo a passo para a instalação aí, beleza? Que o Linux, às vezes, ele é diferente, né? Perfeito, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar o nosso programinha. Aqui no Go, a gente precisa informar o pacote. Que pacote que é esse? Aqui, ó, package main, ou seja, é o pacote principal. Quer dizer que o que estamos escrevendo, né, é o principal, é o nosso arquivo principal. Como só temos um arquivo, né, é exatamente isso que a gente quer, que esse seja o arquivo principal. Quando a gente executar, ele seja executado. Quando a gente executar o programa lá no terminal, que eu já vou mostrar para vocês, ele seja executado. Agora, eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar uma func. O que é isso? É uma função, tá? Em Go, a gente declara func, que ela vai se chamar main, é a minha função principal, tá? Eu não vou colocar nenhum parâmetro e vou abrir assim. Então, esta aqui é a sintaxe de uma função com o Golang, tá? Go ou Golang, tanto faz. Então, assim, ó, é func, tá certo? Em outras linguagens, geralmente é function, né? Aqui é func, aí tem o main, que é o identificador da minha função, abre e fecha parênteses, se eu quisesse passar algum parâmetro, eu passava aqui dentro, e aqui eu abro e fecho chaves, e aqui dentro eu tenho o escopo da minha função. Por enquanto, não vamos mexer nela ainda, tá? Eu já vou explicar para vocês. Aqui fora, eu vou criar uma outra função. Essa função vai ser a que eu quero criar aqui com vocês, que vai ser uma espécie de apresentação à linguagem. Ela vai dizer um oi, tá bom? Então, é uma função chamada olá. Legal? Então, eu abro e fecho parênteses. Aqui, eu abro o escopo dela com chaves. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui com vocês. Como que a gente cria uma variável em Go? Vocês vão ver que é bem similar a outras linguagens, tá? Então, eu declaro com o var. Que variável é essa que eu quero? Eu vou fazer um programinha que diz o meu nome e a minha idade, tá bom? Então vamos lá, ó, var nome, perfeito? Aqui no Go, a gente tem que, dessa forma, né, declarando variáveis dessa forma, a gente tem que informar o tipo dela. No caso, o meu nome eu vou escrever, então é um texto, né? Então é uma string. E eu vou atribuir aqui com igual o meu nome, que é Lucas. Legal? E se eu salvar agora? Ele vai apresentar um erro para mim. Por quê? Porque aqui em Go, tá dizendo aqui, ó, nome é declarado, mas não usado, tá? O Go, ele não deixa você criar uma variável e deixar lá à toa. Ele só deixa você criar variáveis se você usar, tá? Isso faz parte da questão de alto desempenho do Go, né? Ele é o mínimo de código possível. Então, se tiver coisa à toa, ele não gosta. Por isso que ele apontou um erro aí, tá bom? E agora eu vou criar uma idade aqui, ó. Var idade é um número inteiro, né? 22. Então é do tipo int. Então é igual 22. Olha que legal. Se eu salvar, ele vai apresentar erro também, porque eu declarei, mas não estou usando. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma impressão, tá? Eu vou imprimir o meu nome e minha idade. Eu vou fazer assim, olá, olá Lucas, sua idade é 22, tá? Uma coisa assim, bem bobinha. Então, como que a gente faz para escrever alguma coisa, no caso lá no terminal, né, que a gente vai fazer lá no executar no terminal, como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, tem um pacote no Go chamado FMT. Tá, o Go ele é cheio de pacotes. Então, no caso aqui, para editar textos, né, para imprimir texto e tal, eu tenho que usar o pacote FMT, tá bom? Então, FMT, ponto. Aí, ó, é o println, né, o ln é de line, né, print line, beleza? O que eu quero imprimir aqui dentro? Agora eu abro aspas, né? Então, a função println recebe aqui dentro, entre parênteses, o que eu quero imprimir. Então, eu vou dizer assim, ó, olá e o meu nome, né? Como que eu vou fazer agora?
Assim, olá nome? Não. Eu tenho que colocar aqui fora. Olha só. Então eu coloco vírgula, nome. Legal? Até então, deixa eu comentar isso aqui. Olha só. Eu vou comentar isso aqui e agora já parou de dar erro, tá? Agora por quê? Porque eu declarei a variável e estou usando ela aqui. E vocês viram que apareceu isso, né? Import FMT. Por quê? Porque o Go, você trabalha com base em importações de pacotes que você vai usar. Então eu quero usar essa questão aqui de texto, eu tenho que usar o pacote FMT. Então eu poderia ter importado antes e depois usar, ou eu poderia já fazer que nem eu fiz, né? Que é já usar direto e quando eu dou o Ctrl S ele já importa para mim automaticamente. Beleza? Deixa eu fazer essa primeira parte aqui com vocês, tá? Ele vai dizer, olá, Lucas, tá? Eu vou abrir o terminal aqui do VS Code, tá? É só vir aqui, ó, terminal, new terminal, tá bom? E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. O que que eu vou fazer aqui? Para executar um programinha em Go, eu vou fazer assim, ó. Go run main.go. Tá certo? É assim que a gente executa um programinha em Go. Então, eu tô dentro da pasta que esse projeto está criado, tem o arquivo main, né? Então eu dou go run, né, de corra, de execute o quê? O pacote, o arquivo main.go. Eu vou dar um enter e ele não me retornou nada. Por que será? Por que será? Porque aqui, ó, eu declarei a função aqui dentro, aqui fora do main, mas eu não chamei ela. Por quê? Porque o goRun, ele executa o main, a função principal. Então aqui dentro do main eu tenho que chamar essa função, tá? Que é a função olá, que a gente criou ali. Então eu vou executar de novo e agora sim, olá, Lucas. Legal? E agora então vamos colocar a idade aqui, ó. Olá, nome, abro aspas de novo, sua idade é, e aqui eu coloco idade. Tá bom? Salvei e vamos executar aqui de novo. Deixa eu limpar o terminal e executar aqui, ó, gorun main.go. Tá lá, ó. Olá, Lucas, sua idade é 22. Perfeito? Poderia colocar também anos. Opa, entre aspas aqui, né? Anos, tirar esses dois pontos e vamos lá. Tá lá, ó. Olá, Lucas, sua idade é 22 anos. Perfeito, né? Então a gente já conseguiu executar o primeiro programinha em Go. Mas e se eu quisesse melhorar um pouco isso aqui, né? É o seguinte, tem como, tá? Tem como melhorar. Aqui no Go, eu fiz a forma aqui, a forma mais, vamos dizer assim, mais completa de declarar uma variável. Porém, eu poderia declarar dessa forma aqui, ó. Nome, dois pontos igual, Lucas. Beleza? Idade, dois pontos igual, 22. E se eu tirar isso aqui agora? Se eu salvar e executar de novo, vai funcionar da mesma forma. Por quê? O que aconteceu? Essa aqui é a forma mais enxuta de declarar variáveis em Go, tá? Eu coloquei o nome dela, o nome da variável, identificador, dois pontos igual, tá? Dessa forma aqui, a gente declara variáveis de forma enxuta. E eu coloquei aqui, ó, Lucas, entre aspas, e aqui eu coloquei 22, né, apenas número. Então o Go já entende que se eu tenho aqui entre aspas, algo entre aspas, ele entende que é uma string. Se eu tenho aqui um número, ele já entende que é do tipo inteiro, int. Perfeito? Então a gente também tem essa forma aqui para declarar. Legal? Show de bola, né? Show de bola. Mas e se eu quisesse deixar esse programa um pouco mais dinâmico, né? Um pouquinho mais bacana, que o usuário possa digitar o nome dele e a idade dele, e aí sim eu imprimir de acordo com cada usuário, né? Tudo deixando dinâmico. Como que eu poderia fazer isso? Vamos lá então, tá? Vamos lá então. Eu vou apagar tudo para a gente relembrar algumas coisinhas aqui. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é, né, colocar aqui, ó, var nome vai ser string. Vocês já vão entender por que que eu fiz isso. Depois, var idade vai ser int. Beleza? Então elas estão declaradas, porém não foram atribuídas nenhum valor a ela, a essas variáveis. Tá bom? E agora eu vou perguntar para o meu usuário qual o nome dele. Então, como vocês bem sabem, é o pacote fmt.println. Então eu poderia fazer assim: olá, qual o seu nome? Beleza? E aí, agora eu tenho que dar um espaço para o meu usuário digitar alguma coisa.
Dentro do pacote FMT, eu tenho o scan, que ele vai ler alguma coisa, tá bom? E aí, para guardar aqui dentro, né, para eu capturar o que o usuário for digitar, eu tenho que pegar isso aqui, certo? Que vai ser o nome dele. Depois eu tenho que pegar a idade. Então aqui dentro eu tenho que colocar o quê? Nome. Mas não é simplesmente isso. Aqui no Go, dentro do scan, eu tenho que colocar o e-comercial. Beleza? Então, por enquanto, já é para estar funcionando. Eu vou comentar aqui o idade para ele não apontar erro, porque eu não usei ainda, e vou executar aqui esse programinha. Vamos ver o que vai acontecer. Olá, qual o seu nome? Beleza, e agora ele está esperando eu digitar aqui, né? Ó. Eu posso colocar aqui, ó, Lucas. Beleza, né? Mas finalizou o programa e não aconteceu mais nada. Então, vamos continuar. Agora eu posso fazer o seguinte: fmt. Tem o println. Aí eu posso colocar aqui, ó, nome. Ou seja, Lucas, né? No caso o que eu vou digitar, posso colocar aqui, ó, qual a sua idade? E aí, de novo, eu coloco mais um scan que vai capturar a idade, tá bom? Então, scan, eu coloco o e-comercial e eu coloco a minha idade. Legal? E aqui, por último, eu dou mais um println do que? Eu coloco assim, ó, nome, sua idade é o quê? Idade. Perfeito? Eu já salvei e agora eu vou executar aqui esse programinha. Então, olha só. Olá, qual o seu nome? Vou colocar aqui meu nome. Lucas. Ah lá, ele já reconheceu. Lucas, qual a sua idade? 22. Lucas, sua idade é 22. Legal? Então agora a gente já tem aqui uma dinâmica bem bacana. Poderia até colocar uma vírgula aqui, né? Aqui, ó. Nome. Assim, ó. Vai ficar mais legal. Em português mais correto, né? Olá, qual o seu nome? Lucas, qual a sua idade? Ele não pegou a vírgula. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, hein? Aqui, ó. Nome. Aqui, ó. Nome, qual a sua idade? Aí depois, ó, nome, sua idade é... Beleza. Vamos salvar e vamos executar de novo. Olá. Olá, qual o seu nome? Lucas. Lucas, qual a sua idade? 22. Lucas, sua idade é 22. Beleza? Então é o seguinte. Tá completo aqui o nosso programinha. Nosso primeiro programinha aqui em linguagem Go, né? O Golang. Tá certo? Vocês aprenderam a preparar o ambiente. Vocês aprenderam aí a trabalhar de forma inicial, né, com essa linguagem do Google, a linguagem Go. Então vocês já conseguem preparar um ambiente, conseguem aqui fazer uma funçãozinha, chamar ela funçãozinha aqui na função principal, né, a função main. Legal, tudo isso aqui bem rápido, de forma bem tranquila. Vocês vejam que o Go é uma linguagem bem simples, né, bem enxuta, beleza? Então é isso aí. Em breve a faculdade de V2 trará aí mais conteúdos sobre o Golang. Perfeito? E é isso, tá? Acompanha aí a Faculdade V2 nas redes sociais, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram e tem o YouTube, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para quando a gente lançar vídeo chegar aí nas notificações do seu celular, vai lá no Facebook, curte a página da Facu, vai no LinkedIn, segue a gente lá, tem o Instagram também para você seguir, sempre tem alguns stories, algumas publicações bacanas, beleza? Manda esse vídeo lá pro seu amigo, para ele conhecer uma nova linguagem aí, a linguagem Go, tá bom? Então é isso, galera. Se cuidem e até o próximo vídeo.